Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos dizer que nós somos felizes, porque toda uma espera, todo um preparar-se para podermos estarmos aqui hoje, aconteceu, estamos aqui, rendendo graças a Deus por tudo que Ele nos faz para todos nós. Ontem nós tivemos a feliz alegria de poder celebrar o nascimento de Jesus, e nós vimos os anjos que foram aos pastores anunciar, e ao mesmo tempo esses pastores foram os mesmos, os primeiros que visitaram aquela criança. Porém, meus irmãos, refletimos um pouquinho mais sobre esse dia de hoje, inspirado na própria palavra. Nós temos que fazer uma memória da nossa história, da história do povo de Deus. Nós, assim que fomos criados por Deus, nós fazíamos e fazemos parte de um projeto, e esse projeto traz em sua tona a nossa felicidade. A nossa felicidade, portanto, é viver plenamente em Deus. Porém, ao longo da nossa vida, a gente vai distanciando de Deus, porque nós buscamos distanciar de Deus, porque ao invés de nós vivermos na graça, às vezes nós fazemos opção por aquilo que é mal. E todas as vezes que nós fazemos opção pelo mal, pelo caminho que não nos conduz ao lado de Deus e com Deus, a gente vai desviando, ou a gente vai se distanciando. E isso nós experimentamos também ao longo da nossa vida. Esse distanciamento acontece na nossa vida de Deus, quando bate dentro de nós aquelas coisas ruins. E aí nós percebemos que quando aquele vazio, aquelas coisas ruins está muito presente na vida da gente, é porque a gente está longe de Deus. Não que Deus quisesse ficar longe da gente. E ao longo da nossa história, a história do povo de Deus, a gente vê o povo de tempos em tempos passando por esses sentimentos. A primeira leitura do profeta Isaías traz para todos nós, esse contexto. Para nós entendermos a primeira leitura, nós precisamos entender esse contexto. Então, o povo, no tempo do profeta Isaías que foi escrito, que passava por uma dificuldade imensa, de perda, de desilusão das coisas, talvez, como nós passamos nesses últimos meses, isolados, muitos de nós somos quase que obrigados, e quando nós somos obrigados a gente não quer, não gosta, é por isso que muitas pessoas não cumprem as regras que deveriam ser cumpridas, de isolamento, uso de máscara, álcool gel, distanciamento, precisava cumprir isso tudo, e às vezes a gente não consegue cumprir, a gente briga, acha que alguém é culpado, mas na verdade, esse era o sentimento que o povo passava naquele tempo em que o profeta Isaías escreveu esse texto. Tinha perdido a terra, o poder explorador estava explorando cada vez mais, sentimento de distância, sentimentos de distanciamento do próprio Deus. E é nesse sentido então que aparece o profeta Isaías, porque o profeta Isaías, que nos acompanhou todo o período do Advento, e hoje também nós continuamos a ler o profeta Isaías, ele é o profeta da esperança. O profeta Isaías é como aquele que está no meio do povo, a voz de Deus que está no meio do povo para animar o povo. Imagine, você já está desanimado, você está cansado, você está perdido, um vazio imenso, e chega alguém perto de você e diz: bem feito, eu não te falei, se você tivesse usado máscara, não ido para as baladas e tudo mais, você não tinha pegado o coronavírus, você não estava perdendo seu ente querido, mas você não fez nada disso, bem feito. Então, quando você está mal, e você escuta isso das pessoas, ou de alguém, ou sei lá do quem, você se sente muito mal, pior do que você estava. O profeta Isaías, ele não quer ver ninguém mal, ele quer ver as pessoas que já estão numa situação complicada, ver as pessoas alegres, felizes, ou cheias de expectativa, poder sonhar. É por isso que a leitura que nós ouvimos hoje diz: como é belo, entre os montes, os pés daquele que vem anunciar a boa nova. O profeta Isaías já estava anunciando para o povo, de que dias melhores viriam. Então, se o povo estava passando por momentos difíceis, de dificuldade, já poderia contemplar a boa notícia que estava para chegar. Ora, meus irmãos, claro que ao longo da história, esses dias ainda custaram.
como ainda custa muito para todos nós, porque tem gente que ainda não experimentou essa luz. E essa luz, esse anunciador, esse evangelizador que traz a boa nova para todos nós, nada mais, nada menos do que Jesus. Por isso então que nós nos deparamos diante do evangelho de hoje. É toda uma reflexão de João, o evangelista, a respeito de Jesus, que é a luz. Essa luz que existiu desde sempre. Veio muito antes de João. João foi simplesmente para preparar, para mostrar a luz, mostrar às pessoas que Jesus era a luz. Por isso que João é chamado de o precursor, aquele que vem preparar os caminhos. Porque a luz é Jesus, que iniciou, que desde o mundo todo foi criado por ele. E ele veio com uma missão. Uma missão. Claro que essa missão, talvez, a gente diz que é para nos libertar. E é de fato para nos libertar. Mas a primeira missão, que está justamente ligada à libertação, que o Senhor nos trouxe, foi justamente para nos apresentar Deus. Jesus vem nos revelar Deus. Preste atenção. Se Jesus vem nos revelar Deus, então aí nós temos muitas reflexões que precisamos fazer. Primeiro, é contemplar o nascimento de Jesus. Ou antes de contemplarmos o nascimento de Jesus, ver de onde Jesus vem. Quem são os pais de Jesus? E onde Jesus nasceu? E onde os seus pais nasceram e viveram? Porque se você tem bem isso em mente, você vai entender que o nosso Deus, o Deus é o Deus dos simples, é o Deus dos pobres, é o Deus dos marginalizados. Todo mundo esperava o Messias, principalmente que aqueles que passavam por momentos de dificuldade. Não é à toa que nós, quando estamos passando por momentos de dificuldade, que a gente lembra de Deus, a gente lembra de Deus, reza, faz novena, até nas internet, tem aquelas correntes, vamos rezar 3 Ave Maria, 1000 Ave Marias, não sei o que tem lá mais, enfim, Maria passa na frente, um monte de correntes que a gente vai fazendo aí, porque a gente está desesperado, está querendo Deus na vida da gente. Pois bem, agora, jamais, quem era aqueles que dominavam a religião, aqueles que conheciam as Escrituras, jamais podia imaginar que aquele menino nasceria como nasceu e onde nasceu. Todo mundo estava com os olhares voltados para os centros. E, no entanto, ele nasce na periferia, em lugar distante. Veja bem, a escolhida para ser a mãe de Deus, porque era agraciada, ela tinha Deus no coração. E por ter Deus morar nela, ela foi escolhida para ser a mãe, morava em Nazaré. Não era em Jerusalém. Era numa cidade de periferia. Uma jovem, pobre. Depois, os anos, os dias vão passando, os meses vão passando, nós conhecemos toda a trama em torno de Maria, José que quer abandonar Maria, mas Deus que age, e José compreende, José então assume a paternidade, e aí os dias se completam. José é obrigado a deixar a sua terra, Nazaré, e ir para Belém. Por quê? Porque os poderosos, gananciosos, querendo arrecadar mais e mais e mais e mais, faz um recenseamento. E esse recenseamento não era para conceder ao povo paz, mas é para saber o número de pessoas, para saber quanto no final poderia arrecadar de impostos. E eles são como que obrigados a ir, porque tem que cumprir a lei, a norma, a regra, e ai daquele que não cumpre. E aí o que acontece? Vai para Belém. Chega lá em Belém, não tem lugar, e os dias do menino completam-se, e o menino nasce numa condição subhumana. Não tem berço, não tem parentes, não tem amigos, não tem nada no entorno, a não ser realmente uma faixa enrolada nesse menino. Vocês conseguem imaginar? Vocês são pais e mães, a dor e o sofrimento, a angústia. Mas eu estou dizendo isso para você se questionar, para você se perguntar, para nós, nos perguntar, que Deus é esse? Se nós esperávamos Ele numa situação, de um jeito, num lugar,
e de repente vem mostrar para todos nós o contrário. Pobre, pais pobres, migrantes, que nascem num lugar periférico, sem condições mínimas. Que Deus é esse? E esse Deus revelado nessa criança frágil é o Deus libertador. E olha só, quando o menino nascia, um anjo aparecia para os pastores. Hoje tem uma boa notícia para vocês. Na cidade de Davi nasce para vocês o menino. E esse menino é o Cristo, o Senhor, o Salvador de vocês e de todos. No Evangelho de ontem, portanto, nós vimos o caráter universal da salvação trazido por Jesus. Hoje, no Evangelho, como eu já dizia para vocês, toda uma reflexão em torno de Jesus, que é luz, que vem dissipar as trevas, vem libertar os povos. Acreditava-se que o Messias, quando viria, ele não iria libertar do poder do imperialismo romano e nos iria dar uma nova. Mas o que Jesus demonstra para todos nós, a libertação, não é se libertar dos impérios, porque os impérios acontecem e continuam até hoje. Mas a libertação, ela tem que acontecer de uma forma interna, interior. Porque se essa libertação acontece de uma forma interior, aí é o fim dos impérios. O problema é que muitos de nós ainda temos a dificuldade de sermos libertos interiormente. Porque nós não preparamos a nossa casa, a nossa morada, para que o Cristo realmente possa dissipar as trevas que existem em nós. E na leitura que nós ouvimos, diz bem claro para todos nós que Jesus é o esplendor da glória do Pai. Nós conhecemos Deus, que um tempo ficou muito distante de nós por causa dos nossos pecados. Agora nós conhecemos esse Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Mas mesmo assim ainda, meus irmãos e minhas irmãs, umas coisas nos intrigam. Quem é esse Deus? Diz algumas pessoas, inclusive aonde eu estava lendo para me preparar, que de fato aquele menino teria que nascer nesse lugar. Teria que nascer primeiro para cumprir as promessas, na cidade de Davi e Belém. Cidade do pão, Belém quer dizer pão. Esse menino iria alimentar as pessoas, principalmente aqueles que estavam desesperados, perdidos. Porque se esse menino tivesse nascido no palácio, nós não teríamos conhecido. Porque no palácio não pode entrar todo mundo, não tem acesso, só quem faz parte da casta, faz parte do poder, porque os pobres não têm acesso. Agora, aquela condição, num lugar simples, humilde, distante, todos têm acesso. Em primeiro lugar, os pobres, os marginalizados, os simples, e depois todos os outros que procurarem. Nos palácios não entram os pobres. Agora, no lugar onde estão os pobres, vão todos. É um lugar aberto. E sendo Deus um Deus que quer libertar todo o homem todo, então, onde ele nasceu, naquele lugar simples e humilde, é o lugar perfeito para que todas as pessoas pudessem ter acesso. Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos, ele nos chama a atenção que muitas coisas aconteceram, mas nesses últimos tempos, Deus nos através de Jesus. E Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, continua sendo para todos nós o grande sinal da libertação que Deus faz acontecer nas nossas vidas. E nós realmente precisamos ser libertos para que nós possamos viver com Deus, junto de Deus, para Deus. Enquanto isso não aconteça, e não acontecer, nós vamos sentir distante, ausente, longe de Deus. Mas tenhamos a certeza, o que Deus quer é nós muito próximo dele, como sempre foi desde o início. Que é esse participar nosso, ouvindo a palavra, refletindo,
na Eucaristia. Realmente fazemos todos os esforços necessários para que Deus possa habitar em nós. Que essa escuridão que nos atrapalha tanto na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida da sociedade, porque os grandes impérios continuam, os grandes sofrimentos e muitos sofrimentos continuam, possa realmente ser dissipado. Porque aonde tem sofrimento, é sinal que Deus não está ali. Que nós não sejamos motivos de sofrimento para ninguém. Que o nosso sofrimento possa ser preenchido por essa luz que é Jesus, nosso Deus libertador. Amém.